Boa tarde, gente. Meu nome é Marcele, eu sou integrante da equipe do laboratório, da equipe do LAPET, e hoje nós vamos dar início ao curso História Social, Combinações e Práticas Historiográficas, organizado pelo professor Igor Nogueira. Eu vou passar a palavra para o professor Igor, ele vai se apresentar, e depois ele vai passar a palavra para o nosso palestrante de hoje. Mas eu quero só dar alguns avisos iniciais para a organização da aula de hoje. A nossa lista de presença, ela vai ser divulgada aqui no chat ao fim da aula. Eu peço que vocês prestem muita atenção ao assinar a lista de presença, que vocês assinem corretamente o e-mail, o nome completo, porque se o e-mail tiver qualquer tipo de erro, qualquer coisa assim, a gente não vai conseguir encaminhar o certificado a vocês. Geralmente, nos nossos ciclos, né, nas nossas palestras, a gente trabalha com o modelo de certificado automático. Mas hoje a gente não vai trabalhar dessa forma, porque vocês vão receber um certificado geral por participação no curso. Então, ao fim das 6 aulas, a nossa última aula vai ser no dia 3 de agosto, ao fim das 6 aulas, vocês vão receber o certificado por participação geral no curso. Caso alguém aqui não consiga participar de todas as aulas, nós vamos criar um esquema para vocês receberem os certificados referentes às aulas que vocês conseguiram participar. De 6 aulas, vocês têm direito a uma falta para poder receber o certificado. E a nossa lista de presença, daqui a pouquinho, ela vai estar disponível. E em relação à inscrição no laboratório, nós temos uma modalidade de inscrição no LAPET, que é a afiliação no laboratório. Basta vocês encaminharem para a gente nome completo, link do currículo Lattes e CPF, que vocês terão o nome de vocês ligado ao laboratório. O laboratório ele é cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Então, caso vocês queiram participar dessa comunidade mais ampla do LAPET, basta vocês enviarem para a gente os dados como nome completo, link do currículo Lattes e CPF. Nós temos algumas outras modalidades de participação, como integrante do Núcleo LAPETI, que é essa equipe de apoio, a equipe que faz o laboratório acontecer, a equipe que é responsável pela confecção das artes, pela administração das redes sociais, do nosso site, a gravação das aulas, e também nós temos a participação no grupo de pesquisas do LAPET. Mas, no momento, essas duas últimas modalidades, nós não temos mais vagas. Então, caso daqui a algum tempo surjam algumas vagas, elas serão divulgadas nas nossas redes sociais, vocês terão conhecimento dos processos seletivos, como a gente faz para selecionar o pessoal que faz parte do nosso núcleo e do nosso grupo de pesquisas. Eu peço que vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque é lá que a gente divulga os nossos eventos, os nossos ciclos. Nós temos o ciclo Monografias em Debate, onde monografias são apresentadas. Nós temos o ciclo Teses em Debate, onde dissertações e teses elas são apresentadas, e também o ciclo Cinema História, que apresenta uma conversa entre a história e mídias como cinema, séries, de uma forma, mídias de uma forma geral. Eu também quero informar vocês que daqui até o fim do ano nós teremos outros cursos, nós apresentaremos a vocês outros cursos, e nós teremos os cursos de História das Mulheres, História da Arte e História Política. Eu depois vou encaminhar, vou colocar aqui no chat certinho todas as nossas datas, e todas as informações vocês sempre vão encontrar nas nossas redes sociais. Então, caso vocês queiram se inscrever, basta ficar de olho no nosso Instagram, no nosso Facebook, e algumas semanas antes do início dos cursos, nós vamos divulgar o link de inscrição, tudo certinho, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, basta vocês adicionarem a dúvida ao chat, ou vocês podem selecionar essa opção de mãozinha que tem aqui embaixo na plataforma do Meet. Agora eu vou passar a palavra para o Igor Nogueira, ele vai se apresentar e vai apresentar o nosso palestrante de hoje. E
É isso, gente. Eu agradeço demais a participação de todos vocês, tá bom? Um bom curso a todos. Qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Obrigada pela participação. Eu agradeço ao Igor pela organização desse curso e eu também agradeço ao professor Fernando por aceitar o convite para ministrar a nossa primeira aula, a nossa aula de abertura do curso hoje, tá bom? Passo a palavra para você, Igor. Obrigado, Marcelo. Excelentes colocações e realmente é um prazer estar começando esse mini curso, esse curso, na verdade, que foi uma oportunidade que o professor José da Assunção Barros me ofertou e, na mesma hora, eu me senti envolvido. Fiz questão também de chamar pessoas que eu admiro para que pudessem participar desse evento, né? Então, porque a gente tem um intuito justamente de poder compartilhar saberes. E quando você monta um curso, quanto mais pessoas você conseguir atingir, mais sucesso você terá nessa empreitada. Então, a minha questão do envolvimento, a priori, com a história social, ela se deu ainda na época da minha pesquisa de mestrado, porque por mais que eu trabalhasse uma questão demográfica e ela tivesse muita questão de números, muita questão de ser uma pesquisa até meio serial, eu vi que existia necessidade de um aprofundamento desses argumentos. Então, por isso que começou o meu envolvimento com a história social. E, então, a partir disso, outras pesquisas foram sendo desenvolvidas, outros artigos, e hoje eu sou doutorando pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pretendo continuar seguindo esse caminho de evolução dentro da história, dentro das possibilidades de pesquisa. E justamente eu procurei elaborar esse curso tendo o objetivo de compreender as possibilidades de pesquisa que a história social produz, né? Os diálogos que ela traça com outros campos de observação, seja com a história econômica, com a história das famílias, com outras dimensões e outras abordagens dentro da história. Então, é um campo muito rico, que oferece diversas possibilidades para nós que somos pesquisadores, até também para quem está estudando, está na graduação e pretende depois escolher o campo que vai fazer suas pesquisas, né? Eu acho que esse curso ele tem essa possibilidade de trazer um pouco de luz para quem ainda tem um pouco de dúvida e para quem já é um pouco familiarizado, ter mais um aprofundamento nisso. Então, o primeiro palestrante que eu chamei é uma pessoa que é especial, que participou na minha banca de mestrado, é o Fernando Galdereto Lamas. Ele possui graduação em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado pela Universidade Federal Fluminense, a UF, onde também ele concluiu o doutorado dele. Ele tem experiência na história, com ênfase na história do Brasil colônia, atuando principalmente nos seguintes temas: século XVIII, em Minas Gerais, zona da Mata Mineira, e história social da agricultura. E atualmente ele é professor efetivo no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. E também foi professor no programa de pós-graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública da Universidade Federal de Minas, de Juiz de Fora também. Então, professor, gostaria de passar a palavra para o senhor e que a gente possa muito aprender o que você tem para trazer de explanação para a gente. É sempre um prazer revê-lo. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Então, eu que agradeço, meu amigo, o convite, por poder participar desse evento, né? Um evento importante, né? Um evento, como você mesmo disse, né? Que congrega aí, pessoas de diferentes níveis de atuação na pesquisa histórica, né? E que vem justamente congregar, né? E trazer, ampliando novas possibilidades de reflexão sobre o fazer história, né? Ou seja, aquilo que é a entrada no arquivo, a leitura dos documentos, né, a pesquisa histórica, né, que é ali que a gente se faz como historiador mesmo, né, você sabe disso também quanto eu. Bom, quando você pensou, você ficou cobrando o título, né, eu atrasei em enviar o título, meu amigo, porque eu realmente, é a última coisa que eu consigo pensar é o título, entendeu? Eu vou Entendo. desenvolvendo tudo isso, mesmo a tese, né, a dissertação, foi só no final que o título brotou, né? Justamente.
Então, assim, aí eu eu pensei bastante sobre a fala e depois eu pensei, falei assim, então vamos nesse título aí de Em Busca dos Indígenas, né? Uma análise da documentação oficial a respeito da presença indígena. Essa foi uma questão que apareceu durante o doutorado, né? A minha pesquisa de doutorado era sobre o processo de conquista das terras na região da área central da Zona da Mata Mineira no século XVIII. E esse processo ocorreu a partir da criação do aldeamento de São Manuel, na atual cidade de Rio Pomba, na Zona da Mata Mineira. Bom, então você tem aí o seguinte, né, a figura do indígena aparecendo sob o olhar do colonizador. Quando você olha para trás, é isso que mais ou menos a gente vai encontrar desde o século XVI, né? Os relatos do século XVI, sejam dos padres, né, jesuítas, do Anchieta, do Nóbrega, ou Frida, Em Busca dos Indígenas, uma análise da documentação oficial a respeito da presença indígena. Então, assim, no século XVI, quando você olha as cartas e os textos escritos pelo Nóbrega, pelo Anchieta, ou então pelos franceses, como Jean de Lery, né, ou pelos náufragos, que por aqui também naufragaram, né, como o caso do Hans Staden, o que a gente está encontrando ali são observações, né, algumas até mesmo de natureza um tanto quanto antropológica, apesar de ter que usar o termo antropologia, entre aspas, para esse caso, né, mas observações de pessoas exteriores à realidade desses indígenas. Não há uma documentação indígena, né, escrita, e isso aflige, ou afligia, muitos historiadores, a tal ponto que, durante muito tempo, a historiografia não se dedicou a estudar os indígenas, deixando isso única e exclusivamente para os antropólogos, né, alegando, né, com base aí no argumento do Van Yargen, no século XIX, de que, como eram povos sem história, sem escrita, não havia história para ser estudada entre os indígenas, né? Isso aí era exclusivamente dos antropólogos ou até dos arqueólogos das civilizações mais antigas. Bom, então, a primeira observação que eu venho ressaltar aqui é o seguinte, é de uma necessidade de aproximação entre os estudos da história e da antropologia, né, mais especificamente da etnografia, para que pudesse ser desenvolvido o que a gente pode chamar de uma história indígena, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é de uma aproximação teórica, né, que é uma coisa que nós da história muitas vezes temos uma certa dificuldade para lidar, né? O historiador muitas vezes ele tem muitas vezes uma mentalidade excessivamente pragmática, né? O historiador pensa nas fontes, pensa em como acessar as fontes, como organizar as fontes para poder analisar as fontes. E a análise das fontes nós geralmente fazemos tomando de empréstimo teorias de outras disciplinas, né? É o que o Jacques Le Goff chegou a falar uma vez aquela obra dele, História e Memória, editada no Brasil pela editora da Unicamp, né? Segundo Legoff, a história é uma consumidora de teorias, muito mais do que uma produtora de teorias, né? O que é fato. Só que a gente precisa deixar um pouco de lado esse pragmatismo excessivo nosso para que a gente se sente e se debruce um pouco mais sobre o estudo das teorias. Por quê? Porque a utilização das teorias para análise dos dados que a gente coleta nos arquivos, elas não podem se dar via mera função de caixa de ferramenta, né? Então, assim, eu preciso apertar alguma coisa, eu busco na minha caixa de ferramenta uma chave de fenda. Eu preciso furar alguma coisa, eu busco na minha caixa de ferramenta. Não é isso, né? Ou seja, a gente não pode simplesmente fazer uso indiscriminado de qualquer teoria proveniente das nossas irmãzinhas ali das ciências humanas, de qualquer modo. É preciso ter uma aproximação consciente, né, e crítica dessas teorias. Quando eu me refiro à aproximação com a antropologia, né, foi a primeira coisa que me saltou aos olhos, a necessidade de conhecer mais teoria antropológica, né? E aí é que eu me deparei com uma situação que é o seguinte, os historiadores sabiam lidar com os documentos escritos, né, mas não estavam sabendo fazer uma interpretação
desses documentos quando eles se referiam à presença indígena, né? A interpretação estava muito limitada àquilo que o documento propriamente dizia sobre o indígena. Do outro lado, os antropólogos, né, a partir principalmente do método etnográfico, eles eram capazes de fazer interpretações muito mais ricas sobre a vivência desses povos indígenas. Mas eles estavam também, ao mesmo tempo, absolutamente empacados ou incapazes de analisar a documentação escrita, né? A etnografia era normalmente feita a partir daquilo que eles chamam de campo etnográfico, ou seja, o antropólogo se desloca pessoalmente até o lugar, né? E lá ele faz a chamada observação participante. Então ele não está acostumado a ir a um arquivo histórico, né, fazer isso com documentos, né? Então você tinha ali um diálogo de surdos, né, entre essas duas ciências. E eu tive que me debruçar em cima disso para poder entender como é que eu ia fazer um diálogo com a antropologia, sendo que, aparentemente, a princípio, esse diálogo parecia simplesmente impossível, né? Já que os historiadores estavam de costas para as teorias antropológicas e os teóricos da antropologia estavam de costas para os arquivos históricos, né? Mesmo entre antropólogos clássicos, né, mais antigos, como Ivan Pritchard, ele já ressaltava isso, já fazia essa crítica, né, no conjunto de palestras dele, publicado, não no Brasil, né, mas em português de Portugal, né, pela edição 70, em que ele critica esse lado ahistórico ou anti-histórico das teorias antropológicas, né. Então, como fazer isso? Bom, se o problema não era como lidar com a documentação histórica, eu fui me debruçar sobre essas teorias antropológicas, principalmente essas teorias etnográficas, de como interpretar, né, essas culturas, entre aspas, aí, chamadas de pré-históricas, fecha aspas. Bom, eu fui atrás de algumas leituras, e aí eu vou aos poucos mostrando aqui também, né, essas referências bibliográficas, mas depois eu posso mandar isso tudo, né. Esse livro é bastante interessante. Está dando para ver aí? Aqui sai Chama um pouquinho embaçado o título, professor. é, Etnografia de documentos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falando aqui e no final eu mando a lista, né, porque para efeito de organização do meu pensamento com os filmes, eu também preparei um materialzinho aqui que eu vou acompanhando, senão começa a falar e me desorienta. Que é o que eu acabo fazendo também nas bancas, né, como eu fiz com o Igor. Eu sempre preparo um material ali para ir direcionando o pensamento, né? Justamente. Esse livro é um livro organizado pela Letícia Ferreira e pela Laura Lovenkron. Então, são vários artigos, né? Não é um livro único. Mas a questão toda passa pelo seguinte, olha o subtítulo: Pesquisas antropológicas entre papéis, carimbos e burocracias. Apesar dos capítulos que aparecem aqui no livro não se referirem exclusivamente, né, em especial a documentos históricos do século XVIII, como, por exemplo, foi o caso da minha pesquisa de doutorado, 18 e 19, início de 19, eles trazem as preocupações teóricas, as reflexões teóricas dos antropólogos de como fazer etnografia com documentos. E aí, logo no primeiro capítulo, chama-se Perspectivas Antropológicas sobre Documentos, Diálogos Etnográficos na Trilha dos Papéis Policiais, da Laura Lovenkron e da Letícia Ferreira, das duas organizadoras, né? Logo no primeiro capítulo, elas vão destacar justamente isso, né? O que buscar? O que é etnografia sobre papel, né? E aí elas trazem uma reflexão que foi feita pelo Foucault, né, lá na década de 70, mas que elas trazem para cá e que servem bastante para a gente e que casa bastante com aquilo que é a análise sobre, por exemplo, os povos indígenas, quando a gente faz estuda esses povos a partir da documentação do colonizador. A citação do Foucault que elas fazem é a seguinte:
qual que primeiro elas explicam, né, qual que é a metodologia. A metodologia é chamada de leitura na contracorrente. Um dos criadores dessa leitura na contracorrente é um casal de antropólogos sul-africanos, né, Jan e John Komaroff. Né? Os Komaroff, como eles são conhecidos no meio antropológico, eles vão ficar famosos pelo seguinte: eles estão fazendo estudos antropológicos sobre a África do Sul, sobre as populações da África do Sul, mas a partir da visão decolonial. Só que para analisar o que é o decolonialismo, os Komaroff foram obrigados a entender que muito daquilo que está produzido sobre os povos sul-africanos, né, foi produzido especificamente pelos colonizadores. Então, eles perceberam que era preciso, é o mesmo problema em épocas diferentes, evidentemente, né? Quer dizer, os Komaroff estão estudando a colonização da África do Sul, né? Ela termina relativamente recente, né? Na medida em que a gente pensar que, enquanto existiu o sistema do apartheid, estava presente ali uma lógica colonial que excluía a maior parte daquela população, e que o fim do apartheid, né, se dá apenas na década de 1990. Então, a análise deles, o que eles estão chamando de pós-colonial, está se referindo muito mais a um período próximo, historicamente perto da gente. Por isso que as análises deles pegam a década de 1970, as décadas de 1980, e problemas que eles estão encontrando ali. Quais problemas? A produção documental é feita por quem está no poder, analisando quem está sendo controlado por esse poder. Se a gente transpuser isso, em perspectiva, evidentemente, a gente vai ver que a questão do indígena em Minas Gerais, por exemplo, no século XVIII, não é muito diferente, na medida em que você tem uma realidade em que a produção documental está sendo feita por quem está no poder, no caso colonizador, né, tratando daqueles que estão excluídos do poder, no caso os indígenas. Então, a lógica analítica, metodológica da leitura na contracorrente, né, da mesma forma que vale para analisar o que está sendo produzido pelo Estado sul-africano na década de 70, de 1970 e 1980, a gente pode também pensar em como analisar o que está sendo produzido pelos indígenas na década de 1770 ou 1780, certo? O que é a leitura na contracorrente? Né? E ela, a Lovenkroon e a Ferreira citam uma passagem do Foucault, que eu vou aqui citar também, para não ficar também fazendo citação, interpretação de interpretação. Está aqui a citação, então vamos direto nela. Né? Para Foucault, qual que é a vantagem metodológica disso? Abre aspas aí para ele. Né? Permitir escavar vozes subalternizadas e silenciadas, resgatar ações ou agências, percepções e pequenos gestos de resistência situados à margem dos registros oficiais. Observa bem qual que é a vantagem disso, e a gente vai chegar nisso mais na frente, na hora que eu for começar a falar da análise documental, propriamente dita, do século XVIII. A gente está acostumado a pensar a história apenas como ruptura, muitas vezes. Né? O Foucault, ele trouxe uma perspectiva de uma história a partir também de continuidades. Né? Então, quando você pensa nas continuidades e rupturas, a gente acaba ficando preso, muitas vezes, a ou continuidade no sentido de continuismo, né, de nenhuma mudança, ou ruptura no sentido de ruptura drástica, quase revolucionária, né, de mudança estrutural. Na verdade, o que a gente vai encontrar, na maioria das vezes, são pequenas continuidades e pequenas rupturas. Essa leitura contracorrente, por exemplo, ela permite que a gente, a partir da documentação produzida pelo Estado colonizador, colonial, que a gente consiga encontrar ali pequenas formas de resistência desses indígenas. Mesmo que você não perceba, não encontre, e efetivamente não é possível encontrar, né, uma guerra na zona da Mata Central, tal como foram as guerras guaraníticas no sul do Brasil, ou como foram as guerras dos bárbaros no Nordeste brasileiro. Né? Nós não presenciamos aqui, né, algo semelhante a isso, a não ser bem no início do século XIX já, e ainda assim muito especificamente contra os chamados botocudos. Né? Mas que tipo de resistências que a gente consegue encontrar?
né? Que tipos de continuidades a gente consegue encontrar em relação à figura do indígena dentro da história brasileira, aqui em Minas Gerais, entre os séculos XVIII e XIX, né? E é disso aí que a gente vai tentar entrar um pouco agora, e para isso a gente fala um pouco sobre a historiografia indígena no Brasil, né? Então, olha só, guarda essa questão da análise historiográfica e da leitura contracorrente. A gente vai voltar nela daqui a pouco para poder analisar realmente os documentos que a gente trabalhou no doutorado e que outros historiadores trabalharam em outras pesquisas. É, bom, uh, eu posso mandar daqui a pouco. A gente pode fazer o seguinte, na hora que abrir para pergunta, eu mando ela aqui, que aí eu só escrevo ela aqui e coloco. Pode ser? É. Veja bem, quando a gente começa a estudar a história indígena, isso é uma coisa bem do historiador mesmo, né? A gente quer procurar os nossos amiguinhos, né? Ou seja, quem é que mexeu com isso antes de mim? E uma tendência do historiador é voltar lá atrás, né? A gente fala assim, não, deve ter alguém que estudou isso, né? Aí você começa, vai no Vanhargen, a gente joga um balde de água fria e fala, não, isso não é pra gente não tem interesse nisso, não. Aí você anda um pouco, caminha um pouco mais para frente. E Oliveira Lima também mal fala no assunto, né? Entra no século XX, né? E você só encontra antropólogo falando. O principal deles, Darcy Ribeiro. De repente, e assim, quando aparece a figura do indígena, ele aparece muito assim, en passant, né? Ele parece que não tem papel certo no processo de colonização do Brasil. O processo de colonização brasileiro, ele é europeu, né? Eu diria que é ele que está dirigindo, vamos dizer assim, esse processo de colonização, e africano, né? O escravizado, né? Subalternizado, mas o indígena desaparece. Isso é interessantíssimo, né? Então é como se ele não existisse, é como se ele simplesmente tivesse sido abduzido, né? Pouco após a chegada dos portugueses aqui, e depois dos africanos, né? Existiam até aquelas explicações meio estapafúrdias que apareciam em livros didáticos das décadas de 70 e 80, que o indígena não foi capaz de se adaptar ao trabalho escravo, né? E que por isso ele foi descartado. E aí a gente não sabe descartado para onde, né? Ou seja, adaptado, né, ao trabalho escravo. Já é uma bizarrice, né? Como se o africano fosse adaptado a isso, como se algum ser humano pudesse se adaptar a esse tipo de condição de trabalho. E o indígena é descartado, e descartado para onde? Ninguém diz, né? Ou seja, vai para um limbo, né? Para uma zona fantasma da qual ninguém enxerga mais ele. Na história de Minas, especificamente, os autores mais tradicionais, como o Valdemar de Almeida Barbosa, chega a dizer que o capitania de Minas Gerais não tinha índio. Aquela região ali de Ouro Preto, não, muito frio, né? Como é que os caras viviam ali? Apesar de toda a toponímia da região ser indígena, né? Pico do Itacolomi, tudo isso, né? Mas então, assim, o que acontece? Quando é que você vai encontrar isso? O cara que rompe com esse silêncio da historiografia brasileira, efetivamente, sobre os indígenas, é o John Manuel Monteiro, né? O John Monteiro é um norte-americano radicado no Brasil, que foi professor da Unicamp, né? Até ele faleceu num acidente, se não me engano, um acidente de carro, ele faleceu precocemente. Os estudos do Monteiro são muito interessantes, porque ele vai trazer a questão do trabalho escravo indígena. E a obra principal dele, apesar de ele escreveu vários artigos, ele tem uma obra gigantesca, mas o livro principal dele foi reeditado recentemente, é o Negros da Terra, né? Esse aqui, que saiu, tem uma edição nova agora, de 2022, desse ano, saiu pela Companhia das Letras, né? O John Monteiro, o que ele faz? Ele vai enxergar o bandeirantismo, o movimento de bandeiras no Brasil, no século XVII, a partir de um viés diferente daquele que era enxergado até aquele momento, né?
até o momento em que ele desenvolve esses estudos, ou seja, até a década mais ou menos de 1970, a visão geral que permeava a figura do bandeirante, ela havia sido forjada pelo Jaime Cortesão, né, no início do século XX. A perspectiva do Cortesão era a perspectiva de ampliação das dimensões territoriais brasileiras. E ele vai colocar nas costas dos bandeirantes esse papel, né? Na medida em que eles penetram o Brasil adentro, né? Eles rompem com a lógica do Tratado de Tordesilhas, né? E estabelecem as fronteiras, né, que esse país tem até hoje, nas dimensões que ele tem até hoje, certo? Qual que é a perspectiva do Monteiro? A perspectiva é outra, né? Ele fala, bom, tudo bem, né? Tudo bem que tenha tido até como consequência o alargamento das fronteiras, sim. Mas ninguém estava saindo de São Paulo com esse intuito. A saída de São Paulo, né, eles só estão saindo de dentro da capitania de São Paulo e atravessando, expandindo esses territórios, porque eles estão atrás de mão de obra indígena. Eles estão atrás do escravo indígena. E aí, por que outros historiadores não enxergaram isso, né? Porque, né, muitos vão ficar presos à leitura das leis portuguesas, que desde o século XVI, desde muito cedo, né, vão reconhecer, entre aspas, né, que indígena tinha alma, né, e que ele não podia ser escravizado, né, e que ele tinha que ficar sob tutela, e, portanto, da igreja, né, caso que vai ser, especificamente, principalmente os jesuítas, né. O que o Monteiro faz é ir aos arquivos e fazer a leitura, né, na contracorrente, né, como dizem os Komarov. Em alguns casos, não precisava nem ser tão contracorrente assim, né? Os paulistas explicitamente desrespeitaram as leis que proibiam a escravidão indígena e vão arrolar indígenas tanto em inventário quanto em testamento. Se você der uma olhada nos documentos do século XVII, né, no arquivo do Estado de São Paulo, do Estado mesmo, é um jornal, né, ficou esquisito, no arquivo público do Estado de São Paulo, você vai encontrar lá os caras legando para os seus descendentes, né, escravo indígena. Né. Só a partir do século XVIII, quando a coroa portuguesa realmente passa a insistir mesmo que isso era proibido, né, na ilegalidade desse fato, é que os paulistas vão acabar, né, mudando as suas táticas. Mas o Monteiro, o trabalho dele não se resume somente a inventários e testamentos, né? Ele consegue arrolar uma quantidade enorme de documentos, né, em arquivos os mais diferentes, né, desde arquivos cartoriais, né, onde você tem ali instrumentos de compra e venda, né, no caso de indígena, né, passando também por relatórios, cartas patentes, né, cartas de sesmarias, né, ou seja, uma quantidade gigantesca. Se você der uma olhada no final veja bem, só de documento vai da página 328 até 338, são 10 páginas, né, listando diferentes arquivos em diferentes cidades e arquivos de diferentes naturezas, como eu disse, né, inventário, testamento, carta patente, né, livros cartoriais, livros de notas cartoriais. Né. Então, ele conseguiu descobrir o quê? Ele indica para a gente o quê? Qual que é a riqueza principal do trabalho dele? Além de ser genial, ele ser muito bem escrito, diga de passagem. Mas ele apontar o seguinte, olha, nessa diversidade gigantesca de arquivos, nessa gama muito enorme de documentos variados, a gente consegue encontrar o indígena e a gente consegue, fazendo essa leitura a contracorrente, compreender qual que é o papel do indígena na sociedade colonial. Né? E aí você imagina, um dos territórios em que os bandeirantes vão chegar, vão alcançar, né, vai ser o território das Minas Gerais, certo? E eles estão vindo aqui atrás de indígena. E aí volta naquilo que eu falei, a historiografia mais tradicional mineira, como Valdemar de Almeida Barbosa, chega a dizer que não tem. Né? Então, a gente começa a desmistificar algumas questões. Qual que é o papel desse indígena na sociedade, né? E como que ele vai aparecer nessa documentação aí.
O trabalho do Monteiro, ele foi fundamental para catapultar uma série de outros trabalhos e uma série de outras interpretações, né, da historiografia mais recente brasileira. E aí que é interessante, ele cria uma tradição historiográfica, né? Uma tradição que é muito recente ainda. Quando a gente olha muito para trás, como eu disse no início, a gente não consegue encontrar um historiador que dialogue com a gente, né? Você pode até ter um ou outro, né? Alcântara Machado, né? O Vida e Morte do Bandeirante, ele talvez até indique alguma coisa, mas a coisa está muito solta. É a partir do John Monteiro que a gente tem realmente alguém em quem se escudar para poder começar o desenvolvimento disso. É evidente que o Monteiro não está sozinho nisso. Um outro importantíssimo, mas ele é antropólogo, né? Por isso que ele tem que ser citado só depois, né? É o João Pacheco de Oliveira, da UFRJ. Eu coloco o Monteiro em primeiro lugar, porque o João Monteiro é um historiador, né? O João Pacheco ele vai fazer o trabalho a partir de um outro prisma, ou seja, é um antropólogo que se aproxima das fontes históricas. Então, no fundo, era o diálogo desses dois, né, do diálogo de um historiador, né, que se aproxima das teorias antropológicas, e no caso de João Monteiro, e de um antropólogo que se aproxima das fontes históricas, no caso de João Pacheco, que a gente vai ter aí os dois principais baluartes para poder começar a compreender realmente, né, uma análise histórica, na contracorrente, né, dessa documentação, né, para poder perceber o que é história indígena. Nos estudos mais recentes sobre história indígena, inspirados, seja por João Pacheco de Oliveira ou por João Manuel Monteiro, dá para citar aqui alguns, e que trabalharam com diferentes, expandiram também as fontes, e eu vou explicar em que sentido eles expandiram essas fontes, né, para poder perceber também essa questão indígena. Em primeiro lugar, Márcia Moitino, né, professora da UERJ atualmente, né? O Mundo das Feras é o trabalho de doutorado da Márcia, né? E o subtítulo é muito interessante, né? Os moradores do sertão oeste de Minas Gerais no século XVIII. Então, a Márcia Moitino ela vai buscar o quê? Em cartas de Sesmarias, em relatos oficiais do Arquivo Público Mineiro, né? Nas trocas de correspondência, né? Estão presentes lá na Secretaria de Governo, né? Que estavam disponibilizados até recentemente online, tá? A última informação que eu tive é que parece que esse site caiu, não sei como é que... Eles queriam fazer uma mudança lá, não sei que ponto que está disponível ainda. Então a Márcia consegue fazer um estudo muito fundamental, primoroso, muito rico, né? Cruzando uma série de informações também. E aí, basta olhar aqui por exemplo, Biblioteca Nacional, né, a quantidade de cartas que ela utiliza aqui, né, Casa dos Contos, Ordens e Despesas, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Museu da Inconfidência, né, ou seja, todo esse manancial aqui é um conjunto de documentos diferente do que o João Manuel Monteiro utilizou, né, mas que também respalda uma análise muito semelhante à dele. Inclusive, ele está citado no da Márcia, né? Em que sentido? Ela também está buscando, quando você olha os documentos, o título do documento, você pensa, como é que você vai encontrar história indígena num documento desse? Observa bem. Ordens sobre arrecadação de despesas, Inácio Correio de Pamplona, Biblioteca Nacional. A princípio, quando você olha aqui, sabe, você não tem um documento aqui que você fala, né, os índios do lugar. Mas Inácio Correio de Pamplona é um dos caras que está desbravando a região. E o desbravar a região, né, o coloca diante dos indígenas locais. Essas cartas são muito ricas em informação desses contatos com esses povos indígenas. Esses documentos são importantes para a gente entender, né, o que foi o processo de conquista e não apenas de ocupação da região. Né? Porque eles exploram para a gente os conflitos, né? Eles mostram para a gente, mesmo que esses conflitos, muitas vezes, estejam ocultos, né, em alguns termos,
mal explicados, né? E eu vou chegar nisso mais para frente também. Outro trabalho importante também, né, e que dá uma outra perspectiva dessa questão toda, é o trabalho da Marina Monteiro Machado, professora também da UERJ, né? Entre Fronteiras, Posses e Terras Indígenas nos Sertões do Rio de Janeiro, né? O trabalho da Marina, assim também como a minha tese de doutorado também entra numa perspectiva semelhante à dela, né? É a mistura aí da questão da história agrária com a história indígena, certo? No caso da Marina, ela está analisando a fronteira, né? E que fronteira que é essa para ela? Como ela está do lado de lá, né? Do lado aí de vocês, na verdade, né? Como ela está no Rio de Janeiro, ela está analisando que o Vale do Paraíba Fluminense, né? Ou seja, ela está analisando o que está ocorrendo na fronteira aqui, né? Para ela é a fronteira, né? Ou seja, depois é a capitania de Minas Gerais, porque a datação dela, 1790 a 1824, né? É o período em que está se formando a fronteira nesse período aqui para Minas Gerais, né? Então ela está analisando que está a relação com a posse da terra, né? E com as terras indígenas na região do Vale do Paraíba Fluminense, né? Quer dizer, eu olho para o lado de cá, né? Eu olho a área central da Zona da Mata Mineira e os conflitos agrários que vão ser proporcionados pela chegada dos colonizadores aqui, né? Só que olha só que interessante, tanto eu quanto a Marina, apesar de termos aqui alguns quilômetros de distância, né, nos separando aqui, estamos analisando as terras dos mesmos indígenas, coroades e coropós, que estão habitando tanto a área central da região da Mata Mineira, quanto o Vale do Paraíba Fluminense, a região de Valença, certo? Ah, olha só, Rodrigo, vai falar uma coisa aqui que me interessa. Como é que eu abro isso aqui? Peraí. Aqui. Clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó. Então, quais 3 pontinhos? Eu estou tentando achar o que ele falou aqui, mas... Peraí, Aqui. deixa eu... Agora achei os 3 pontinhos. Deixa Eu perdi aqui. Peraí. Peraí, acho que vai abrir aqui Adriano, tá agora. vindo. Quer que eu leia para você, Olha, professor? não, agora eu consegui. Tudo bem. Consegui aqui, clicar aí. Olha, interessante. Muito bom, Adriano. Muito bom saber disso, cara. Depois eu vou procurar isso aqui sim também. Isso me interessa bastante. Obrigado. Outro trabalho também, então veja bem, a perspectiva minha e da Marina é a questão do conflito que as questões em torno da Terra vão proporcionar, né, entre colonizadores e indígenas, né? Outro trabalho também interessante é o trabalho que o Adriano Toledo Paiva faz sobre a região de Rio Pomba também, né? Ele não dá tanta ênfase à questão do conflito em cima sobre a questão das terras, né? Isso aqui foi dissertação de mestrado dele, desse trabalho aqui com 206 páginas, apenas 10 são dedicadas à questão de conflito, né? Que é insignificante, né? Na medida em que você tem dezenas de conflitos, tanto entre colonizadores ricos e pobres, quanto entre colonizadores e indígenas. Agora, veja bem, o que esses trabalhos vão trazer de interessante, inspirados aí, seja no John Monteiro ou no João Pacheco de Oliveira, né? E o que é essa leitura na contracorrente? O processo de conquista da região, da área central da Zona da Mata Mineira, por exemplo, você vai, você vai encontrar nos documentos, veja bem, a escravidão indígena proibida, né, já há um século,
quando esse processo está se desenvolvendo aqui. E existe escravo indígena o tempo inteiro. A documentação, quando você faz a leitura contra a corrente, você vai encontrar, por exemplo, expressões que são no mínimo estranhas, né, ou no mínimo que levam a gente a pensar. É muito comum encontrar na documentação oficial, na troca de correspondência com os governadores da capitania de Minas Gerais, ou seja, com aquelas pessoas que deveriam ser conscientes da proibição da escravidão indígena, expressões do tipo seus escravos, né? Por exemplo, o padre Manuel de Jesus Maria, né, que é o líder espiritual do aldeamento de Rio Pomba, né, que deveria estar ali com a função de civilizar e catequizar os indígenas, duas expressões que ele utiliza o tempo inteiro na troca de correspondência dele com o governo da capitania de Minas Gerais. Ele escreve uma carta para ajudar o capitão Francisco Pires Farinho, que é o diretor do aldeamento, o diretor civil, seguindo aí a lógica do diretório pombalino, a ter a confirmação da sua patente de capitão. Na carta em que o padre Manuel de Jesus Maria escreve para ajudar o capitão Francisco Pires Farinho, ele diz que o Francisco Pires Farinho tem tido um papel fundamental no processo de catequese e civilização dos indígenas na região. Inclusive, na fazenda dele, ele ensina os indígenas a trabalhar. Aí você vê, ou seja, como é que a leitura contra a corrente é buscar na documentação, né, vamos dizer assim, a falha na Matrix, né? O momento em que aquilo que não poderia aparecer, aparece. Ou seja, como é que esse cara está ensinando o indígena a trabalhar? Ou seja, a frase escapou, né? Ou seja, aquilo que é muito presente, aquilo, né, seria o xiste, né, na psicanálise, né? Aquilo que a gente tenta esconder, mas que a gente não consegue esconder, né? O tempo inteiro isso vai aparecer nessa leitura contra a corrente, né? Em alguns casos, ela é explícita, né? No Arquivo Público Mineiro também há uma carta do rei Dom João V para o governador de Minas Gerais, né? Na época, o conde de Assumar, isso em 1717, 18, agora não lembro a data certa, mas o Assumar fica de 17 a 20, né? Exigindo do governador medidas, né? Ele vai dizer o seguinte na carta, ele fala, olha, tem padre usando escravo indígena para minerar, poxa, né? Isso não está fazendo nada, né? Ou seja, o tempo inteiro, a gente vai encontrar nessa documentação indícios de que os indígenas estão sendo utilizados como mão de obra escrava. Como não dá para utilizar o termo escravo, na medida em que escravo pode ser colocado em inventário e testamento, ele pode ser arrolado como bem, né, para ser delegado para os descendentes, você pode pensar, então, em, no mínimo, né, em trabalho compulsório, né, ou trabalho análogo à escravidão, né? Mas que existe um trabalho compulsório indígena, ou seja, que existe uma continuidade com aquilo que John Monteiro encontrou no século XVII, isso é explícito na documentação, né? Isso é explícito, né? Há um documento também de um padre, se eu encontrar ele aqui, que ele solicita aqui, 144. Ele vai solicitar à coroa portuguesa que o... Padre Francisco da Silva Campos,
ele solicita que ele chega em 1799, na região de Visconde do Rio Branco, né? E ele apresenta um plano para a coroa portuguesa. O documento é enviado para o arquivo, está presente no Arquivo Histórico Ultramarino, ou seja, é um documento que sai do Brasil, né, e passa por todos os carimbos até chegar em Portugal, né, e lá receber a aprovação ou não. No caso, ele não vai ser aprovado, em que ele propõe um método para ensinar o indígena a trabalhar. E esse método que ele propõe no documento é muito curioso, que ele fala o seguinte: segundo ele, o tapuia do Brasil é talvez de todo selvagem conhecido mais estúpido e rude. Nascido em um clima doce, achando-se facílima subsistência nos frutos e pomares da natureza. Na caça e pesca, a sua indústria perece. É impossível reduzi-la ao trabalho, né? E aí ele tem uma ideia muito boa, que é de misturar os indígenas com os africanos, com os escravos africanos, né, para que, desta forma, o convívio com esses escravos, o indígena pudesse aprender a trabalhar. Ou seja, o documento é rechaçado pela coroa portuguesa, porque, apesar dele não utilizar o termo, ele está propondo explicitamente a escravização dos indígenas, né? Então, a leitura contra Pelo, você não precisa encontrar a palavra escravidão indígena, ou submeter ou reduzir o indígena à escravidão. Mas você vai encontrar o tempo inteiro, nessa leitura contra a corrente, expressões que vão indicar que os indígenas tornaram-se, na zona da mata central, na área central da zona da Mata Mineira, né, posse, se tornaram propriedade de determinadas pessoas, e que eles só não estão sendo incluídos em inventários e testamentos, né, porque aí a situação pode se tornar perigosa para eles, ou seja, porque isso obrigaria as autoridades a tomarem alguma medida mais enfática, né? Mas que o tempo inteiro está presente isso nessa documentação, tá? Ou seja, qual que é a grande contribuição, portanto, da etnografia para a análise histórica aqui, nessa questão da leitura na contracorrente? É justamente a gente poder perceber que a leitura documental, e aí, quando essa leitura cai para a gente olha para trás, né, e se pergunta, né, como que os historiadores antigos não viram isso? Como que eles não foram capazes de enxergar, né, algo que, de repente, se torna explícito para a gente, né, nos vários documentos, certo? Seja de fazendeiro, né, dizendo que criou o índio como se fosse um filho e agora quer que ele entre para a igreja, que ensinou o índio a trabalhar, né, que ensinou, que ajudou a catequizar o indígena, padres falando, né, da preguiça do indígena, de que ele não sabe trabalhar, de que o bom seria colocá-lo junto com escravos, né, para que ele aprendesse realmente a trabalhar, né? E isso está o tempo inteiro, né? A desconfiança desses indígenas, né? Por exemplo, em pedidos de abertura de capela, né, na atual Viçosa, o pedido é explícito, é extremamente preconceituoso, né, que fala o seguinte: olha, apesar de já há algum tempo eles estarem sendo catequizados, né, eles são bárbaros, eles são selvagens, eles são perigosos, né, até chegar nas declarações de guerra, né, por exemplo, no início do século XIX, quando, com a chegada de Dom João VI aqui, né, estabelece-se aí a declaração de guerra aos botocudos. E nessa declaração de guerra aos botocudos, né, aí, né, externaliza de maneira bastante explícita, né, todo o preconceito em relação aos indígenas, né, e toda a ganância também desses colonizadores em relação às terras. Só mais uma autora aqui que eu esqueci de citar também, que foi professora minha no mestrado, a Maria Regina Celestino de Almeida, né, ela tem um trabalho fundamental, né, sobre os indígenas no Rio de Janeiro, especificamente de hoje é Niterói, né, Niterói, São Gonçalo. Né. O trabalho dela é
Metamorfoses Indígenas, Identidade e Cultura nas Aldeias Coloniais, de 2003, foi prêmio do Arquivo Nacional, né? Ela ganhou. E o trabalho também da Ana Maria Reis de Faria, né, que foi defendido na PUC do Rio de Janeiro, chamado Leste-Oeste, Frentes de Expansão em Sertão Bravo. Ela pega a mesma região que a Marina estudou, o Vale do Paraíba Fluminense, só que um pouco antes do trabalho, cronologicamente falando, né, do trabalho da Marina, certo? Bom, eu acho que seria interessante agora um diálogo também, né, para a gente ver as dúvidas, para a gente trocar uma ideia mesmo, né? Justamente, professor. Se quiser, eu posso abrir as perguntas aqui, pessoal. Sim, sim, por favor. Enquanto isso, eu pego um pouco mais de água também. Mas eu queria também falar um ponto em questão de fontes. Como você sabe bem, eu trabalho com registros paroquiais, né? Sim, sim. Ah, E, sim. e nessa questão dos registros paroquiais mesmo, já no século XIX, eu acho que é desde 1810 para frente, né? Que o primeiro livro de batismo que tem de São João Batista do Presídio, que é Visconde do Rio Branco, começa em 1810. Mas aí a gente começa sempre a ver a figura do indígena sendo retratado. Mas tem um fenômeno interessante, que apesar no registro de batismos, você ter o pai e a mãe, e não ser um pai incógnito, o filho não é tido como natural, às vezes porque o pai não foi batizado. Então você vê Sim. isso também. E se for olhar a questão dos registros de casamento, já em 1839, lá sendo uma região de aldeamento e tudo, você já não vê mais a nomenclatura indígena para definição das pessoas. Então, que aí você começa a pensar o que é. Já é uma questão de socialização, de mestiçagem, porque não são eles mesmo que, como você acrescentou, que produziram a fonte. É. E qual que é o interesse por trás de não estar mais constando essa expressão indígena, né? E tem uma outra coisa antropológica que eu acho que serve tanto para os que foram escravizados, descendentes de africano e africanos em si, é a questão do último sacramento. Parecia que a flexibilidade da igreja era em relação apenas a esse último sacramento. Porque você tinha a questão dos mitos e ritos, muito bem abordado pela antropologia, esses em si não eram tão obrigatórios como eram já para os descendentes de outras etnias. Então, você trouxe umas coisas interessantes, que é uma fonte também muito rica, né, os registros paroquiais. Tem uma coisa que é o seguinte, a figura do indígena ele vai, assim, gradativamente sumir. Tem um despacho, uma ordem do Pombal, a princípio, no Diretório Pombalino, que é o seguinte, olha, é todo mundo súdito agora, então para de fazer essa marcação de quem que é índio e quem que não é. Só que no século XVIII, os caras resistiram na prática a fazer isso. Eles continuaram falando, olha, agora que todo mundo é súdito. Tem uma carta engraçadíssima no caso do Rio de Janeiro, em que o cara despacha para Portugal e fala, sim, agora que todos são súditos, tantos por cento são índios, tantos por cento são isso, tantos por cento são aquilo. Ou seja, ele era capaz de identificar, né, atrás da imagem de súdito, quem era e quais eram as origens. Mas os indígenas vão gradativamente também se ocultar atrás de termos como pardo, né? Ou Cabra. seja, cabra, dessa coisa da mestiçagem aí, né? Uma coisa interessante é a medida em que nasce e se desenvolve com força o movimento social indigenista na década de 1970, a gente começa, olha só quantos séculos depois, só no final do século XX, começa a aparecer no IBGE de novo, no censo, os indígenas começam a aparecer, ou seja, o cara começa a ter orgulho daquela origem dele que estava lá atrás, né? Porque esse indígena que a gente pensa hoje, você fala assim, o cara, né, ele está no Mato Grosso, né? Ele está no interior da Amazônia, mas a gente não pensa no descendente de indígena que está dentro das cidades. E como que, a partir da década de 1970, esses caras começaram a se identificar como indígena de novo, o que levou, no censo,
populacional brasileiro, há um gradativo aumento da população indígena, né, no Brasil, né? Ou seja, como que eles desaparecem, né? O sujeito é um cabra, o sujeito é um pardo, né? Aos poucos aquilo ali vai se misturando nas designações ali. Tanto que é uma coisa curiosíssima, né? O Brasil tem pardo. Pardo é papel, né? Quer dizer, como que você designa que uma pessoa é parda, né? Ou seja, uma pessoa sem cor, né? E a gente tem, né, expressões para isso, né? Cor de burro fugido, né? Ou seja, o pardo é uma coisa, né? Ele está ali num limbo, né? Ele não é negro, nem branco, ele também não é indígena, ele é, né, assim como cabra, que é outra expressão também, né? Prene de preconceito, né? Mas que está ali presente, né? Ou seja, de uma certa forma, essa documentação, essa leitura contracorrente, ela indica a presença dessa galera ali, apesar dela ter oficialmente desaparecido. E eu acho, professor, também como em muitas estruturas de outras classes sociais, quando você tem uma ascensão, seja fosse ele um liberto, ou até um indígena mesmo, por exemplo, um mecanismo de colonização. Eles chegavam nas aldeias, que não eram aldeamentos ainda, como eu pude observar no livro de Tombo. Eles pegavam e nomeavam o chefe tribal como um diretor, ou como um capitão. Isso consta num registro, consta num livro de Tombo. Então, parece que automaticamente ele já não deixa de ser um indígena. Ele já se torna já parte da estrutura administrativa. Então, ele já é praticamente civilizado, né, em termos gerais. Que é uma prática antiga, que vem do século XVI, né? É o que eles fazem ali no Rio de Janeiro, é isso, né? Dar um nome português para o cara, dar uma patente para ele, né? Se agora é o capitão nosso aqui, nosso representante, e aquele nome desaparece ali, né? Oficialmente falando, né? Para nós historiadores, né? Para quem estava lá na época, estava ali, né? Agora, essas questões também que você falou de ascensão social, elas são interessantes porque, assim, um resgate interessante das origens indígenas nossas dá para ser feito a partir de história oral, né? A partir, por exemplo, existe muito a expressão do tipo, a minha avó ou a minha bisavó foi pega no laço, que é uma expressão curiosa para se referir a antepassados indígenas, né? E aí, quando você vai buscar nas entrevistas, o que é isso do ser pego no laço, né? Ou seja, ela está, né? O que significa isso? Muitas vezes é origem indígena. Diga, Cláudio. Aqui na Bahia se fala a dente de cachorro. Olha, essa eu não conhecia. Inclusive, a minha bisavó, segundo a memória da família, foi pega a dente de cachorro. Pois é, aqui em Que Minas a meu expressão é... bisavô casou com a Índia, claro, nas entrelinhas forçada a barra. Mas na família, não. Minha bisavó se apaixonou pelo meu bisavô, né? Só que pra gente não cola isso aí, né? Mas aqui na Bahia é assim, a dente de cachorro. E isso não é metafórico, não, é literal. Se usava cachorro para capturar indígenas e para se capturar escravizados fugitivos. Só para complementar, professor. Desculpe pela Não, interrupção. mas eu achei maravilhosa a expressão, porque ela remete, ela dialoga com a expressão mineira. Pega no laço é isso também, mano. É capturada. Não é laço no sentido de o laço do amor, né? É laçada mesmo, né? Não sei, sequestrada, né? Seria uma palavra, capturada seria uma outra palavra, mas aí pega essa expressão, né? Que fica sem explicação, fica misteriosa. Assim como essa da Bahia também, é pega dente de cachorro, né? Se você não para pensar, para analisar, ela fica uma expressão para gerações jovens quase inexplicável. O que significa ser pego a dente de cachorro, né? Ser pego na mordida, né? Ser pego de ser caçado, né?
Pessoal, parece que abriu já o espaço aqui para as perguntas. Você prefere que eu Sim. leia? Se quiser. Pode ler. Tá. Então, a Frida Chagas, ela falou assim: boa tarde, professor. Sou de Belém do Pará, graduanda em História. Meu intuito de pesquisa é no campo da história da arte, especificamente nas comunidades originárias. Sendo assim, para poder pesquisar e analisar fontes históricas da arte indígena, como posso proceder? Frida, olha só, o diálogo mais interessante para você talvez seja, nesse caso, especificamente com a antropologia mesmo, com a interpretação antropológica dessa arte indígena, né? Que é uma interpretação que os antropólogos têm feito há bastante tempo, né? Desde Lévi-Strauss no Tristes Trópicos, né? Até estudos mais recentes aí, né? Sobre a arte, no caso aí, amazônica, né? Que aí tem bastante gente estudando isso. Tanto aí, né, o Instituto Emílio Guild, quanto aqui no Sudeste, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, a galera do Museu Nacional, da UFRJ. Né? O João Pacheco de Oliveira é um autor, também pode te ajudar a entender isso bastante. Mas o mais importante nesse caso, para a arte, seria daqui da UFRJ também, como é que chama? Fugiu o nome dele. Ele trabalha com os povos indígenas da região amazônica. Mas agora eu não lembro o nome. Espera só um pouquinho que eu vou lembrar o nome dele. Tem um livro dele aqui. Mas eu acho que é principalmente isso, dialogar com a antropologia, né? Porque a antropologia vai te dar algumas respostas interessantes aí para você pensar a interpretação dessa arte indígena, entendeu? Eu acho que é ali que está o principal manancial de discussão seu. Espero que tenha ajudado. Né? Estava sem áudio aqui, desculpa. Parece que a próxima é do Cláudio Carneiro. O Diga, senhor Cláudio. utilizou fontes orais na sua pesquisa? Se sim, como utilizá-las na história indígena? Não, eu não utilizei fontes orais, só utilizei fontes escritas. Mas tem um jeito, sim, de utilizar. E aí é um método etnográfico, sim, entendeu? Ah, você tem uma coisa, você tem dois métodos, pode ser feito de duas formas. Pelos métodos da história mesmo, que seria história oral, e pelo método da etnografia, que seria o método da antropologia. Pela história oral, é isso, é uma entrevista, realmente, né? E aí você vai encontrar explicações, o Paul Thompson, chama A Voz do Passado, é o principal historiador da história oral contemporânea, né? É um livro muito, muito legal e ele trabalha muito isso, né? O que é a entrevista da história oral, como realizá-la, né? Como pensar as perguntas, né? E aí, para cada área, a pessoa vai puxar aquilo que ela tem necessidade, né? No método etnográfico, é o campo, né? Então, por exemplo, eu quero entrevistar os indígenas da tribo X que vivem perto da minha cidade, né? Uma das formas é o campo etnográfico, ou seja, eu ir até lá, né, e ficar lá, conviver com eles, participar do que eles estão participando, e a partir disso fazendo os meus relatórios de campo, certo? Você tem essas duas formas de trabalhar com fontes orais, uma historiográfica mesmo e uma antropológica. Não sei se Podemos ir ajudei. para a próxima? Pode? É o Arley Eterno. Professor Fernando, qual o seu posicionamento diante de exaltações da figura dos bandeirantes desbravadores, diante da justificativa de que eles foram importantes para a evolução desenvolvimento social? Aí ele, um parêntese, essa corrente de pensamento minimiza o processo violento e genocida. Obrigado. Então, o que acontece, qual o nome mesmo de quem fez a pergunta? O Arley O Eterno. Arley.
Então, Arley, o que acontece é o seguinte, recentemente botaram fogo numa estátua do Borba Gato, lá em São Paulo, né? Uma estátua, não sei se você viu, digo de passagem, de extremo mau gosto, extremamente feia, né? Então, assim, o que são os bandeirantes? É aquilo que o John Monteiro mostra, e mostra bem nas obras dele, principalmente Negros da Terra. Uma parte esses caras são, em parte, mestiços, filhos de pais portugueses, muitas vezes com mães indígenas, sim, né? Mas é uma mestiçagem não romantizada, né? Uma mestiçagem violenta. Então, se eles são violentos, é porque eles são frutos de uma sociedade que era violenta. Não tem sociedade colonial bacana, né? Só na cabeça do Gilberto Freire, que estava todo mundo aqui mais ou menos numa boa, né? Flertando um com o outro, não era isso, né? Uma sociedade colonial é uma sociedade violenta, é uma sociedade que tem dono, né? O dono é o colonizador, certo? A figura do bandeirante, do típico do paulista, e o paulista é resultado dessa mestiçagem forçada, né? O paulista é sinônimo de bandido em Portugal no século XVII, né? O Rodrigo Bentes Monteiro tem um livro muito interessante que mostra como que a coroa portuguesa via com uma desconfiança gigantesca os habitantes de São Paulo. Eles eram tratados como se era sinônimo de bandido. E é engraçado que esse sinônimo de bandido, ao longo da história colonial nossa, ele vai mudando, né? Ele sai do paulista, visto como bandido no século XVI, para o mineiro, como sinônimo de bandido no século XVIII, e depois o gaúcho como sinônimo de bandido no século XIX, né? Então, essa exaltação, ela é fruto de uma historiografia paulista, que no início entre o final do século XIX e início do século XX, tentou se afirmar ali, como, né, Alfredo Elis Júnior, né, numa obra chamada São Paulo, Terra de Gigantes. Desculpe se tiver algum paulista aqui, mas o título beira a cacofonia, né, beira o ridículo. Então, essa exaltação, né, ela esteve muito presente no discurso de uma determinada historiografia paulista, e ela acabou sendo muitas vezes comprada de maneira acrítica, como eu falei aqui sobre o trabalho do Jaime Cortesão, como se os bandeirantes fossem, né, tivessem o projeto da criação de uma grande nação no Brasil, né? E daí Raposo Tavares, né, que sai de São Paulo e aparece 3 anos depois em Belém do Pará, né? Ou Fernão Dias, né, que abre aqui o caminho para as Minas Gerais, né? Essas figuras, eles estão atrás de questões muito mais pragmáticas, como capturar escravo indígena, né? E o desvio de rota deles, ou seja, a subida deles até o território da atual Minas Gerais, se dá muito mais pelos problemas de enfrentamento com os jesuítas na região sul e na região centro-sul do Brasil, pegando ali um pedaço do Mato Grosso também, né, do que por questões de desejo de expandir o território. O Capistrano de Abreu utilizou uma expressão que eu acho que ilustra muito bem o papel dos bandeirantes no Caminhos e Fronteiras. Ele fala, olha, se a intenção era colonizar, né, nunca uma ação colonizadora foi tão despovoadora quanto a dos bandeirantes, né? Porque à medida que eles penetravam mais território brasileiro, né, mais eles extraíam gente de lá para levar para São Paulo. Que colonização é essa, né? Uma colonização despovoadora, e despovoadora em que sentido, né? Escravista, né? Na base do extermínio. O escravo indígena, e isso também a gente deve ao John Monteiro, né? A escravidão indígena continuou disfarçada com outros nomes, né, durante todo o período, durante todo o século XVIII. A gente vai encontrar esse trabalho compulsório aqui, e vai encontrar no século XIX também. Então, a exaltação desses bandeirantes é só mesmo uma forma de tentar criar uma narrativa que justifique esse tipo de ação. E que justifique esse tipo de ação hoje, que a gente vê, por exemplo, né, no Pará, né, no assassinato da Dorothy Parker, né, agora, na região amazônica, no assassinato do Bruno e do Dom, né, ou seja, de pessoas que continuam achando, se julgando bandeirantes, né, se julgando, né, a linha de frente de um determinado tipo de desenvolvimento,
que não vai trazer mais nada para a gente a não ser mais morte e destruição. Professor, eu pulei a pergunta da Rafaela Marçal, mas eu Sim, vou claro. lê-la agora. Ela, boa tarde, tudo bem? Eu tenho dúvidas Boa sobre a tarde. relação dos indígenas e os quilombolas em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Eu trabalho no meu TCC O Quilombo do Ambrósio e os tributos da captação e censo industrial. Oi, Rafaela. É muito legal essa pergunta. Então, a relação é dúbia. Dúbia por quê? Porque apesar de ambos serem oprimidos, né, ambos estarem sendo ali ou exterminados, ou escravizados, ou atacados, né, pelo colonizador, a relação não é obrigatoriamente positiva. Vou te dar um exemplo. Indígenas no aldeamento de Rio Pomba, na segunda metade do século XVIII, colaboraram com tropas portuguesas para poder localizar e destruir um quilombo na região. Ou seja, então você vai ter indígena ajudando na destruição de quilombo e você vai ter indígena participando dos quilombos. O caso mais famoso é o caso do Quilombo dos Palmares, né? O que é chamado de cultura palmarina inclui basicamente, né, a participação de indígenas dentro daqueles quilombos ali. Então, não existe uma relação, isso vai depender muito da documentação que você estiver trabalhando com ela, né? Não existe uma relação obrigatoriamente única, né, e nem mesmo permanente, ou seja, o mesmo indígena que agora ele pode estar ajudando a debelar um determinado quilombo, num outro momento ele pode estar participando, ele pode estar, né, junto no quilombo, né? Então isso vai depender muito da documentação que você vai utilizar. É essa documentação que vai te dar orientação aí para que lado que você vai, né? Espero que você consiga desenvolver um trabalho. Muito interessante isso. Depois, se tiver jeito de mostrar, de enviar, eu tenho vontade de ver. Agora, o Calil Tavares Fonteles, ele disse que é interessante observar a transversalidade de fontes orais e escritas em estudos sobre quilombolas no Baixo Amazonas, como no trabalho de Euripides Funes. Existem trabalhos com comunidades indígenas nesse sentido? Na história, ou geral? Aí não especificou aqui. Né? Não, porque, assim, da história, os historiadores, poucos. Mas em antropologia tem. Então, você tem estudos antropológicos que vão trabalhar nessa perspectiva, tanto da documentação escrita, quanto das fontes orais. O filho do Boris Fausto, o Carlos Fausto, é antropólogo da UFRJ. Ele tem trabalhos sobre indígenas, comunidades indígenas brasileiras, em que ele faz as duas coisas, né? Ele trabalha tanto com fontes orais quanto com fontes históricas também. Então, a galera da antropologia tem transitado com mais facilidade intercalando essas duas fontes, né? A galera da história ainda não, os trabalhos ainda estão focados muito no século XVII, XVIII, né? E aí a entrevista, né? Ou seja, eu posso até entrevistar uma tribo indígena de hoje. Isso seria uma coisa para pensar também, né? Uma coisa que eu cheguei a pensar até para pós-doutorado, mas a vida acabou que você vai parando alguns projetos, né? Que seria entrevistar esses indígenas coroados da região de Valença, hoje, né? E fazer uma análise etnográfica da documentação na qual eles aparecem no século XVIII e XIX, né? Tentando encontrar aí continuidades, né, permanências, ou mesmo rupturas, transformações, né? Mas, assim, entre historiadores, isso ainda tem sido muito pouco trabalhado, pelo menos aqui no Sudeste. Eu desconheço. Não sei se na Amazônia tem alguém que está mexendo mais com isso. Agora uma pergunta minha. Existem mesmo esses descendentes lá em Valença? Como é que você tomou conhecimento
dessa Tem um linhagem. amigo meu de lá, tem uma aldeia lá, Tem uma entendeu? aldeia, né? Uma aldeia, eles conseguiram na justiça, né, conseguiram referendar a terra, entendeu? E tem um amigo meu lá que falou o seguinte, pô, gente, vamos lá, vamos tentar, você quer fazer o trabalho? Entrei em contato com ele, mas depois eu perdi até o contato dele, preciso recuperar esse contato para ver isso, entendeu? Mas tem sim, Nossa, bacana demais, né? pois é. Porque você vê até na questão quando parece que o Guido Malieri, que era o diretor importantíssimo nessa questão indígena, ele recebeu esse direito, ou não era uma concessão de Sesmaria na época, eu não lembro, precisaram ao certo, mas que tornou-se depois Guidoval, né? Sim, é a Mas aí, fazenda dele. é a fazenda dele. Mas a gente, se for observar mesmo, é difícil você tentar reconhecer algum traço hoje, que você dê uma olhada na fisionomia da pessoa, porque, e mesmo sendo uma região, né, professor, que tenha sido de aldeamentos bem importantes, numerosos, é pouco difícil você ver isso. Uma saída e que tem sido utilizada em alguns casos é a genética. Hoje é possível fazer mapeamento genético, mas assim, no caso de uma população grande, ou seja, teria que ter um projeto mesmo bem montado para isso, né? Assim, para fazer o mapeamento genético, por exemplo, de Guidoval, né? E adjacências, os locais Uhum. próximos, né? Para ver ali quantos por cento tem de sangue dos povos originários, né? Uma pesquisa Isso, bem interdisciplinar. exatamente, um mapeamento genético. Isso poderia ser um levantamento interessante, cara, porque aí você conseguiria levantar, por exemplo, porcentagens. Começar a fazer isso no Rio de Janeiro em relação à população negra, localizando ali de onde é que veio. Então, assim, dá para fazer. Agora, assim, é uma estatística, né? Entende? Então, assim, você vai falar o seguinte, você vai pegar lá, né, 20% de sangue indígena, né? Assim, como trabalhar essa estatística depois, né? O que ela vai significar, né? Porque a coisa ela pode acabar também sendo utilizada para referendar essa visão do Gilberto Freire, né? De que todo mundo se misturou numa boa, né? Sim. Que o Brasil é um país mestiço, ele é. Agora, essa mistura não foi bacana, né? Igual o Cláudio falou, né? Quer dizer, no dente do cachorro, né? Ou no laço aqui em Minas Gerais, né? Pois é. A Simone Ferreira falou que no Rio Grande do Sul teve um projeto de identificação dos marcadores de DNA. Ó, Charrua. aí. Legal, então, é disso que eu estava falando, ou seja, dá para fazer, entendeu? Tem que ter grana, né? Tem Tem, que ter um projeto, tem que ter grana, né? Seria justamente. legal isso no país inteiro. Pois é. Mas aí o importante, como você mencionou, é por que fazer essa pesquisa, né? É, exato, Quais as entendeu? perguntas que você pretende responder? Exatamente. Ou seja, mas assim, o que dá para obter disso são dados estatísticos, né? E a partir deles, como trabalhar com eles, né? Essa que é a questão. Sim. Estatística é um número. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Para a gente não estender muito o horário, né, professor? Bem, então, acredito que seja isso. E gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, acho que alguém levantou a mão aqui, ó. Levantou? Ah, tá, as referências. Ah, sim, sim. Não, eu envio. Assim que eu terminar aqui, deixa eu ver se eu consigo anexar isso aqui. Boa tarde. Eu só pedi só a frase do Foucault, mas a menina já pediu já. Tá. Não, eu envio aqui, só para eu... Deixa eu ver como é que faz para anexar documento aqui. Eu posso enviar para o Igor? Sim. E aí eu acho que fica mais fácil. Envia para mim que eu passo para a Marcela, depois ela passa para o pessoal todinho. Isso. Beleza, cara.
Quem tiver interesse, pode mandar e-mail, tá bom? Que aí qualquer arquivo que o professor utilizou hoje na aula, a gente encaminha, tá bom? Professor, quero agradecer extremamente a sua participação. Eu tenho certeza que enriqueceu todos nós aqui. São explanações que sempre muito nos acrescentam. E é sempre um prazer revê-lo. Espero que a gente possa ter mais reuniões, que sempre é um aprendizado para todo mundo. E muito obrigado por ter disponibilizado, ter tirado um tempinho para poder bater esse papo com a gente. Foi uma honra, cara. Eu que agradeço o convite, Igor, entendeu? Aprendi muito também aqui. Quer dizer, todo diálogo é sempre importante, é sempre produtivo, né, cara? Justamente. Obrigado pela participação, obrigado pela atenção de todos aí. Nós que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima. Igor, Sim. eu vou dar só alguns avisos finais, tá bom? E aí a Tá gente joia. finaliza a aula, tá bom? Professor Fernando, eu quero agradecer pela presença, agradecer pela aula de hoje, tá bom? A aula foi muito enriquecedora. Obrigada por participar da abertura hoje do curso. Tenho certeza que a aula foi ótima para todos aqui. Quero agradecer a presença de todos, agradecer ao Igor também, mais uma vez, pela organização do curso. A nossa próxima aula é quarta-feira agora, no dia 6, no mesmo horário, às 2 horas. A próxima aula vai ser com o professor José da Assunção. E eu quero só lembrar vocês também de assinarem a lista de presença. A gente só vai conseguir ter essa contagem das presenças a partir da assinatura da lista. Lembrar também que nós temos a modalidade de filiação ao laboratório, então basta vocês enviarem para o nosso e-mail nome completo, link do currículo Lattes e CPF. A lista de presença ela vai se encerrar agora, ao fim da aula. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos, tá bom? A nossa próxima aula é quarta, agora, no dia 6, às 2 horas. Agradeço mais uma vez ao professor Fernando e ao Igor e a presença de todos. Obrigada. Eu agradeço você também, Marcelo, ao Fernando mais uma vez, e a todo mundo que participou. Obrigado a todos também pela atenção. Uma boa tarde a todos.